Quem já teve a oportunidade de estudar a história da humanidade sabe que o homem já está na Terra no mínimo há 1 milhão de anos. Porém o homem era nômade, ou seja, vivia arribando para um lado e para outro, vivendo do que colhia da terra. Ou seja, animais, ovos, frutas. E de repente o homem resolveu se fixar na terra, construindo um lar. E para construir um lar ele teria que produzir seus alimentos na proximidade. E aí nasceu o Homo sapiens, o homem que sabe. Porque agricultura significa cultura agrícola. Ou seja, produção intelectual do seu alimento. E o primeiro agricultor que se tem notícia da história da humanidade chamava-se Caim, que era o primeiro filho de Adão e Eva. E depois Abel, que era irmão de Caim e filho de Adão e Eva, que era o pecuarista. Aí chama-se a agropecuária. Então naquele tempo o homem ainda não conhecia o ferro. Portanto não tinha ferramenta para cortar e arrancar as plantas para abrir os campos de lavoura e de pastagem. E ele fazia isso com fogo. Pegava uma árvore, limpava aquela terra em cima das raízes e jogava fogo ali no tronco da árvore até ela cair, arriar e se transformar em cinza, carvão, fuligem, fumaça. Aqui não foi muito diferente. Esse desmatamento que a gente está vendo aqui com fogo, talvez seja já o 10º durante os últimos 200 anos. Em média, a cada 20 anos, o homem corta a mata, arreia, toda a mata cai. E depois que a mata está seca, ele dando a fogo, tá aí os troncos das árvores. E tudo se transforma em cinza, carvão, fuligem e fumaça. Esse aqui provavelmente aproveitou algumas plantas dessa para fazer estaca de cerca. E madeira, lenha. A gente está vendo que o homem pouco evoluiu desde Caim, na Mesopotâmia. E como a gente sabe, Caim nasceu no Jardim do Éden, que era o Jardim de Deus, onde tinha plantas de toda qualidade, de grande porte, que o próprio Deus plantou. E Caim teve que danar fogo nas plantas para abrir os campos de lavoura e de pastagem do gado. E quando Caim colheu seus primeiros frutos de sua lavoura, foi oferecer a Deus e Deus disse: Caim, se tu tivesse trabalhado bem, eu ia te dar recompensa, Caim. Mas tu trabalhasse mal, Caim. Ah, pois bem, o ódio vai cair no seu coração. Então a partir dali o Caim, tudo para ele era ruim na terra, nada prestava. Porque o próprio Deus disse que não queria a oferta que ele fez de sua produção agrícola. E Caim ficou naquela raiva interna, em pensamento, aquele ódio, inclusive matou o próprio irmão Abel, só pelo fato de Deus ter recebido a oferta do seu irmão Abel, ou seja, carne de carneiro. Embora Deus não tenha nenhuma necessidade de matéria, qualquer matéria da terra, porque ele é o autor, ele é o criador e tem tudo isso sem precisar de usar, porque Deus criou tudo a partir do nada. Criou a terra, criou a água, criou as plantas. Então, está aqui ainda uma lembrança do Caim, do primeiro agricultor, que destruiu o Jardim do Éden ao ponto de secar 2 rios. Então lá ao redor do Jardim do Éden, que é um deserto que não chove quase nada, mas tinha 4 rios. Eufrates, Tigre, Gion e Fison. E Caim tocou fogo nas plantas e para começo de conversa 2 rios secaram. Gion e Fison. E hoje não tem nem vestígio desses rios.
lá na Mesopotâmia, onde existiu o Jardim do Éden, conforme a Bíblia. E essa história de Caim está no capítulo 4 do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia judaica cristã. Então Caim destruiu as plantas para abrir o campo de lavoura do jeito que o homem está fazendo aqui. Teve que destruir as plantas. Só que sem as plantas não existe chuva. Como é que você pode provar isso? Está escrito no capítulo 2, versículo 5 do Gênesis, que Deus tinha criado a terra, mas ainda não tinha nenhuma planta, porque Deus não tinha feito ainda a chuva. E sem a chuva não existia o homem agricultor. Quer dizer que Caim naquela época já tinha chuva. Só que não tinha no lugar onde ele estava. Porque lá ele plantava na umidade que existia no solo fértil da Mesopotâmia, que significa entre rios, onde Caim se instalou, que é o primeiro agricultor da história da humanidade. E o desastre que ele fez se perpetuou até hoje. O homem não tem capacidade de pegar, limpar esse terreno, tirar as plantas nativas para plantar sua lavoura, se não for queimando, destruindo a massa orgânica. E na realidade já existe tecnologia para que ele transformasse toda essa massa orgânica da mata original, das plantas nativas, incorporar essa massa orgânica ao solo, que seria colocar no solo tudo que a planta tirou para viver, e aí a terra ficava viva. Mas com fogo, fogo é terra morta. Fogo é terra morta. Imagina esse chão já ter sido queimado 10 vezes nos últimos 200 anos. Então é impossível que aí tenha suficiente nutrientes minerais. Não tem vida, porque o solo é uma terra viva, onde tem insetos, micro-organismos que fazem parte do solo, que traz vida à planta. Então, com tanto fogo, como a gente está vendo aqui, certamente esses seres vivos todos foram destruídos, porque o fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, que seca até a água. E essa é a realidade do homem.